homenagem a 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça em sessão solene no TRE do Rio Grande do Norte é o assunto desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. Os ministros do STJ, Ribeiro Dantas e Gurgel de Faria, foram homenageados pelos desembargadores que compõem o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Confira na reportagem. A homenagem aos ministros do Superior Tribunal de Justiça foi prestada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte em uma sessão solene. Na cerimônia, a Corte Eleitoral do Estado destacou os relevantes serviços prestados à Justiça brasileira pelos ministros Ribeiro Dantas e Gurgel de Faria. Não só pelos relevantes serviços prestados por esses 2 grandes ministros, um é potiguar de coração, como eu disse, o outro é filho mesmo da terra. Mas é que eles, não só isso, a gente sobreleva esse aspecto de evidenciar os seus conhecimentos, todos 2, mas principalmente pela humanidade que cada um tem, a sensibilidade, a responsabilidade e principalmente a ética que eles representam. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é natalense, foi promotor de justiça do Ministério Público Estadual, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, procurador da República por 12 anos e desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em 2015, foi nomeado ministro do STJ. Foi uma sessão, como eu disse no meu discurso, uma sessão carinhosa, uma sessão afetuosa. Essa casa, eu tive uma passagem por ela como promotor eleitoral e depois como procurador regional eleitoral substituto. Aqui eu só tenho amigos, alunos, professores, enfim, colegas. E sempre que aqui venho, me sinto muito bem. E hoje não foi diferente. Uma homenagem muito bonita ao ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria e a mim. E isso nos enche o coração, isso nos faz acreditar que vale a pena todo o trabalho, toda a nossa trajetória no mundo jurídico. Luiz Alberto Gurgel de Farias atuou como magistrado no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Foi juiz substituto da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e foi o desembargador federal mais jovem do Brasil, ao assumir, aos 30 anos, o cargo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No ano de 2015, tornou-se ministro do STJ. Olha, com muita alegria, não só eu, como o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, a gente vem aqui mais uma vez receber uma homenagem. Eu digo mais uma vez porque em outra ocasião, quando éramos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, recebemos a mais alta comenda, que é a medalha Tavares de Lira. Então isso demonstra a generosidade da Corte para conosco e a Justiça Eleitoral, que presta um serviço muito relevante no nosso país e em especial no nosso estado. Então, recebermos essa homenagem para a gente realmente é motivo de muito orgulho. A solenidade foi prestigiada por juristas, autoridades militares e civis e representantes dos poderes judiciário e legislativo. Uma homenagem histórica, né? São 2 ministros que ascenderam ao cargo para o STJ do Brasil, uma corte fundamental na justiça brasileira. 2 nomes de notoriedade, que a sociedade admira. Eu mesmo conheci a trajetória de cada um. Eu fui deputado estadual quando o Marcelo Navarro, na época, foi na Assembleia, o procurador da casa, começando a sua vida, a sua carreira no âmbito judiciário. E Luiz Alberto Gurgel é uma das inteligências que o nosso estado tem. Então são 2 ministros que dignificam, que honram o Rio Grande do Norte. Eu fiz questão de estar aqui, na condição de governador, para demonstrar também, em nome do povo do estado que eu represento, pelo cargo de governador, essa importância que tem para o nosso estado tê-los como ministros no STJ. Então, boa tarde a todos e a todas. Invocando aqui o pedido da Virgem de Fátima, iniciemos hoje a nossa sessão desta tarde, que será uma tarde, acredito, bastante proveitosa. Com relação à ata aprovada, algum expediente? E na parte administrativa, proposições, eu estou querendo aqui fazer um retrospecto aqui rapidinho sobre o voto feminino, que foi feito aqui pela Secretaria Judiciária e que está aí nos corredores do nosso tribunal. Em 24 de fevereiro de 32,
foi sancionado o Decreto-Lei 2176, concedendo às mulheres o direito de votar. Esta semana, a Seção de Biblioteca e Editoramento e o Centro de Memória Tarcísio Medeiros estão divulgando o rol de entrada na sede do TRE e no corredor de acesso ao Pleno a mostra Conquistas Femininas, das lutas sociais ao direito de voto, com informações sobre a luta travada no mundo e no Brasil pelas mulheres. A ênfase é ao Rio Grande do Norte por ter sido pioneiro em 1927 a conceder esse direito às mulheres potiguares com a Lei 660. As primeiras mulheres no Brasil a ter seu nome incluído no cadastro de eleitores foram do Rio Grande do Norte, a Celina Guimarães, seguida por Júlia Alves Barbosa Cavalcante. No Rio Grande do Norte foram 15 as mulheres que, em 5 de abril de 1828, foram às urnas e exerceu seu direito. Em Natal, Antônia Fontoura, Carolina Vanderlei, Júlia Alves Barbosa Cavalcante, Lourdes Lamartine. Em Mossoró, Celina Guimarães, Beatriz Leite, Elisa da Rocha Gurgel. Em Apodi, Maria Salomé Diógenes e Hilda Lopes de Oliveira. Em Pau dos Cerros, Carolina Fernandes Negreiros, Clotilde Ramalho, Francisca Dantas e Joana Cacilda Bessa. Em Caicó, Júlia Medeiros e em Acari, Marta Medeiros. É também no estado nosso o pioneirismo na eleição de uma mulher para o cargo executivo e legislativo em 1928, que foi a Alzira Soriano, eleita a primeira prefeita da América Latina. E a primeira interventora, vereadora, Júlia Cacilda Bessa. Com relação ao voto feminino, é isso que temos a dizer rapidamente. Também trazemos, assim como eu disse que o TRE estava aberto à cultura, o centenário do Carnaval, que é o samba, que completa 100 anos este ano. O ritmo se materializou na voz do músico e compositor carioca Donga, criador da canção Pelo Telefone de 1916, considerado o primeiro samba e que fez grande sucesso nos festejos carnavalescos de 1917. Ao longo das décadas, toda uma ação se constituiu em torno das novas canções, que surgiam e enriqueciam a cultura e a identidade de um povo, tornando o samba um bem imaterial e intrínseco à alma do brasileiro. É provavelmente originário do nome angolano semba, um ritmo religioso cujo nome significa umbigada, devido à forma como era dançado. O semba chegou ao Brasil nos tumbeiros, navios negreiros, que cruzaram o Atlântico, germinando em todo o solo nacional. Nasceu da influência de ritmos africanos, adaptados para a realidade dos escravos brasileiros, e ao longo do tempo sofreu inúmeras transformações de caráter social e musical, mas está presente até hoje e cada vez mais forte em nossa cultura. Eu não preciso dizer que eu adoro o samba, de todos os ritmos, o samba para mim é o melhor, pelo amor de Deus, adoro. Dia Nacional também do Imigrante Italiano, que foi agora, 21, é comemorado esse dia. Foi instituído a partir do projeto de lei de autoria do senador Gerson Camata, do Espírito Santo, que foi a Lei 11.687 de 2008. Nesse dia chegou ao Brasil o primeiro grupo com 380 famílias de imigrantes italianos no ano de 1874, a bordo do vapor Sofia. Uma homenagem ao imigrante italiano que, vindo de terras distantes, engajou-se nas nossas lutas, fez prosperar cidades, construiu escolas, igrejas, restaurantes, hospitais e cultivou a terra. Em busca de novos horizontes, famílias inteiras trouxeram seus hábitos, seus costumes, sua religiosidade, a sua formação profissional e enriqueceram a nossa cultura. Segundo o site Brasil na Itália, o Brasil é o maior país com raízes italianas no mundo. São 31 milhões de descendentes, de acordo com o dossiê Estatística Imigração Caritas Migrantes. São 3 apontamentos que a gente poderia fazer, porque realmente cada um desses 3 diz da nossa história. Desembargador Vigílio. Nada, senhora. Desembargador Almiro. Sem registro, senhora presidente. Sérgio. Também, sem registro. O seu. O Vladimir. Desembargadora, só em relação ao voto feminino que a senhora pontuou no começo de sua fala, no final do ano passado foi lançado um filme
britânico chamado As Sufragistas, que traça justamente o perfil da luta da mulher pelo direito ao voto. Obviamente o filme é ambientado na Inglaterra, mas ele traça esse perfil no mundo inteiro. É um filme bastante interessante e que vem bem dentro desse registro que a senhora faz aqui nessa sessão. Pois não, eu mesmo estava aqui vendo que com bastante zelo foi feito pela nossa Secretaria Judiciária, e eu estava vendo ali a letra do, acho que é o pai de Dr. Sátiro, né? O marido da desembargadora Judite, né? Michael Nunes. Michael Nunes, que foi quem assinou o título da Celina. Né? Eu estava ali vendo. Tudo, umas letras assim, bonitas, né? Pois bem, doutor Simiti. Pois não, então passemos aos processos. Prestação de contas 6174. Desembargador seu José Cico. Não, o seguinte, recurso eleitoral 140810, desembargador Vladimir Soares. Está em mesa, excelência. É essa da sustentação oral? É sim, excelência. Não, esse recurso aqui, o relator do doutor Verlano. É 140810. Ah, sim. Pois não, nós usamos lá na Câmara Criminal com muito sucesso a dispensa dos relatórios. Eu não sei se Vossa Excelência pode perguntar ao advogado, já que a gente está com os votos aqui em mãos. O relatório está disponibilizado, faça a dispensa e já... Vossa Excelência dispensa a leitura de relatório? Dispensa. Pois não, então Vossa Excelência tem até... Quantos minutos? 10 minutos. Pois não. Esse é o... Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Maria Zeneide Bezerra, em nome de quem eu saúdo os demais integrantes dessa corte e servidores. O presente recurso tem o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau que desaprovou as contas de campanha da candidata a prefeita do município de Monte Alegre, Maria das Graças Marques Silva, em razão unicamente da ausência de assinatura em 2 recibos, que, se for para analisar dentro do contexto fático da doação, seria unha e carne, porque um recibo diria respeito à doação, à cessão do carro de som que foi utilizado na campanha, e o outro do respectivo motorista do carro. É bem verdade que a legislação eleitoral exige que o recibo seja emitido tão logo a doação seja prestada, mas nesse caso em específico, a doação é de prestação continuada, que se prolongou por toda a campanha. E em casos como esses, o normal é que, ao final do período de campanha, é que esses recibos passem pela contadoria da coligação, do partido, do candidato, a serem providenciados e assinados. Desde o início, nós ressaltamos a questão da boa-fé da recorrente, porque ela poderia muito bem ter buscado um mecanismo de ter inutilizado, ter dado baixa a esse recibo, quando os doadores se recusaram a fazer a assinatura. E aí vem um outro contexto. Se essas pessoas não tivessem realmente anuído com essa doação, a que troco, a que preço e a que título esse veículo e a disponibilidade de tempo do motorista foi cedido durante todo o período da eleição? E mais, de que forma a candidata conseguiu tantas informações de documentos pessoais como o CRV do veículo, RG, CPF, comprovante de residência, tanto do proprietário do veículo quanto do seu motorista? A verdade é que Monte Alegre, assim como a maioria dos interiores do nosso estado, é uma cidade que se polariza entre o vermelho e o verde, mas lá no caso é entre o verde e o azul.
uma rivalidade intensa entre PMDB, do então prefeito Severino Rodrigues, que se sagrou vencedor, e da candidata opositora, que era a prefeita, à época, concorria à reeleição e não logrou êxito em se reeleger. E os doadores, como muitos, em oportunidades como essa, literalmente vestem a outra camisa e viram a casaca. E aqui foi uma oportunidade perfeita de se tentar angariar algum ganho, capitalizar alguma forma, seja tanto de um lado quanto de um outro. Não obstante toda essa digressão fática, é preciso se ater a um detalhe importantíssimo. O valor total arrecadado pela campanha foi de R$ 157.815,24. O valor total da doação, seja da disponibilidade do carro, seja do serviço de motorista, dá R$ 4.782,24, o que representa o irrisório percentual de 3,03% do valor total arrecadado, onde a resolução 23.372 de 2012 e traz aqui um permissivo de até 7% para ter essa margem de erro ou desajustes na prestação de conta. E dentro dessa perspectiva, o inciso 2º do artigo 30 da Lei 9.504, ele não traz para o julgador uma mera faculdade, não traz para o recorrente uma mera expectativa de direito, mas sim uma válvula de escape para que em situações pontuais como essa, desprovida de gravidade, que possam ferir a lisura da prestação de contas, porque nenhum outro fato se tem associado a esse dispositivo legal, ele permite que as contas, ainda que com algum equívoco, algum defeito, possam ser aprovadas, agora grafadas com ressalvas, e não com a sua desaprovação. Então, é dentro dessa linha argumentativa e se apegando fortemente na previsão expressa do artigo 30, inciso 2º da Lei 9.504, que se pugna pela ausência de outras irregularidades, sendo apenas e tão somente a destes recibos, que são desimportantes para a totalidade da prestação de contas, que a sentença de primeiro grau possa ser reformada e, com isso, as contas da recorrente serem aprovadas com ressalvas. É o que se requer, senhor. Pois não. Com a palavra, o nobre Procurador Regional Eleitoral, também igual prazo. Senhora Presidente, senhor relator e demais pares, breves considerações para contrastar alguns dos argumentos lançados aqui em tribuna, embora muito bem lançados. O principal ponto nodal desse feito diz respeito a despesas declaradas pela candidata de possíveis doações estimadas, já mencionadas em tribuna até pelo excelentíssimo advogado. Ocorre que, neste caso, em uma espécie de instrução nos autos da prestação de contas, foram ouvidas algumas pessoas, porque mesmo tendo sido notificado para trazer aos autos esses recibos que não estavam assinados, ou seja, para suprir aquela falha, a candidata não os trouxe. E aí se foi ouvir as pessoas que, em tese, estariam sendo declinadas pela candidata como as fornecedoras daquelas doações estimáveis em dinheiro. E, neste caso, curiosamente, e que, a meu ver, muda muito o contexto dos autos, houve referidas pessoas disseram que não prestaram, ou seja, não fizeram doações estimadas de valores, que na verdade aquilo foi uma contratação de serviço ajustada por um valor superior àqueles que constavam nos supostos recibos
de doação estimada. E eu transcrevi uma parte da percussiente fundamentação da sentença de primeiro grau, consta a folha 549, e diz o seguinte: há de se registrar, ademais, que em vista da explicação dada pela candidata de que os recibos não estavam assinados por recusa do doador em firmá-los, realizou-se, a pedido do Ministério Público Eleitoral, audiência em que tais pessoas foram ouvidas mediante registro audiovisual, as folhas 542 e 543. Na ocasião, a testemunha Jorge Gomes da Silva relatou que não houve doação, e sim cessão do seu serviço, do seu carro, placas JTQ 9402, mediante ajuste verbal de remuneração. Ajuste esse que, segundo ele, foi inadimplido, afirmando-se credor da candidata no valor de R$13 mil, não só em realização à utilização do veículo em questão, como também no que concerne ao aluguel de tendas e fornecimento de bebidas e outros produtos. Explicou que disso decorreu a recusa à assinatura dos documentos por seu irmão Juscelin Gomes da Silva e seu cônjuge Cássia Góes Silva, o que foi também relatado por estes quando ouvidos na mesma ocasião. Isso mostra, Excelência, que na verdade não foi uma falha formal a ausência da assinatura desses recibos, porque na verdade não se tratava de uma doação estimada, tratava-se sim de gastos de campanha que não foram declarados nem demonstradas a origem de onde iriam ser utilizados para tanto, já que não houve o pagamento conforme dito pelos próprios interessados. E no caso, há dessas provas surgidas na audiência, ainda até conflitam com a sustentação, pelo menos com a tese da candidata, de que esses valores poderiam dar ensejo à aplicação do princípio da proporcionalidade, já que os valores que ficaram suprimidos eram superiores àqueles que estavam estampados nos recibos apócrifos. Na verdade, as despesas eram no mínimo R$13 mil, e que deixaram de ser, ou seja, que configuraram um caixa 2 de campanha e que deixaram de ser declaradas. E esse percentual, esse valor de R$13 mil, ele equivale a um percentual de 8,23% do valor total que afirmava-se ter sido arrecadado, ou seja, de 157.815. Então, ainda por aí, não seria cabível a aplicação do princípio da proporcionalidade, embora que sustento o argumento primeiro de que a gravidade da prática de caixa 2 impede a própria aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme há, inclusive, precedentes desta casa, embora em momento posterior tenha havido até alternância de entendimento, como também há do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral. Eram essas considerações, senhora presidente. Não, retorno a fala do desembargador Vladimir. Vossa Excelência, se quiser, pode fazer de modo sintético. Vou tentar resumir, senhora presidente. A pretensão recursal está amparada na alegada regularidade das doações estimadas em dinheiro, pois que os recibos e termos de cessão correspondentes somente não teriam sido assinados em face da manobra orquestrada no intuito de ver a recorrente prejudicada. A meu sentir, o recurso não merece prosperar, porquanto, após percussiente exame técnico e dilação probatória, concluiu com acerto o magistrado sentenciante que os documentos apresentados não conferem confiabilidade e regularidade às contas em exame, o que importa em sua desaprovação. Ora, a quadra fática que restou delineada nos autos de forma controversa é a existência de insuperável irregularidade grave, consistente na ausência de assinatura de doadores cedentes em recibos eleitorais e também nos termos de cessão correspondentes, em violação aos artigos 2º e 44 da Resolução 23.376 do TSE, o que torna os documentos imprestáveis para legitimar as doações estimadas em dinheiro. E aqui eu identifico os dois recibos e os dois termos de cessões com os respectivos valores. Registro que o montante de recursos movimentados na campanha eleitoral da recorrente foi de R$ 157.815,61 e os valores das receitas estimáveis tidas como irregulares, ante a ausência dos documentos comprobatórios da doação dos recursos, totalizaram R$ 4.782,24, correspondendo a um percentual de 3,03%. Inclusive, no voto disponibilizado está grafado errado, mas o percentual correto é 3,03%. Do valor global das despesas, o que, a priori, possibilitaria a aplicação do princípio da proporcionalidade para aprovar com ressalva as contas sob exame. Contudo, do que consta dos depoimentos testemunhais colhidos durante a audiência de instrução, observa-se a existência de fundados indícios de ocultação de despesa, que inclusive geram dúvidas tanto quanto aos doadores, quanto aos valores doados e até mesmo em relação à ocorrência de possível fraude. E aqui eu
transcrevo o trecho da sentença que relata esses depoimentos, que inclusive foi lido pelo procurador, eu vou deixar de lê-lo. Apesar de, a meu sentir, tais depoimentos, sem um respaldo de documentos que comprovem o alegado ajuste negocial, não teriam o condão de firmar um juízo de certeza acerca da efetiva ocorrência de realização de despesas não contabilizadas, a ponto de concluir pela captação de recursos de origem não identificada e, em consequência, determinar-se o recolhimento da importância apurada, são aptos a colocar em xeque a confiabilidade das informações prestadas pela candidata, comprometendo a efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, o que desautoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse ponto, importa ainda refutar a alegação da candidata recorrente de que a juntada dos documentos incompletos teria ocorrido de forma voluntária e demonstraria sua boa-fé, de modo a autorizar a relativização das irregularidades verificadas. Isso porque, como bem observou o doutor representante da Procuradoria Regional Eleitoral, ao contrário disso, a apresentação dos recibos eleitorais em questão somente se deu em atendimento à diligência apontada no relatório preliminar de folha 95. Portanto, e em razão da gravidade das irregularidades detectadas na documentação, afasto a incidência na espécie dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que autorizariam a aprovação com ressalva da prestação de contas em exame. De mais a mais, anoto o entendimento jurisprudencial deste regional que, em casos similares, sob a égide da Resolução 23376, considerou que a incompletude de informações acerca de doação estimada é suficiente para comprometer a transparência e obstar o controle das contas. E aí eu cito um processo da relatoria do juiz Arthur Cortez, é o recurso eleitoral 16489, nesse sentido, e um recurso eleitoral 195 da relatoria do juiz Carlos Vigílio Fernandes de Paiva, no mesmo sentido. Nesse mesmo sentido, sinto ainda os seguintes precedentes desta Corte: a prestação de contas 21114, da relatoria do juiz Arthur Cortez, a prestação de contas 124.356, da relatoria do juiz Francisco Eduardo Guimarães, e a prestação de contas 195, da relatoria do juiz Carlos Vigílio Fernandes de Paiva. Destaco que os precedentes acima citados encontram ressonância em recente julgado do TSE, cujo entendimento, muito embora penso que deva ser aplicado com cautela, de modo a não tornar regra o afastamento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desautoriza a relativização das irregularidades apuradas em diminuto percentual quando, pela gravidade da conduta, traga prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral. E eu transcrevo a emenda do agravo regimental em agravo de instrumento 146123 do TSE, da relatoria da ministra Luciana Lócio, que foi julgado no dia 15 de dezembro de 2015 e cujo acordo foi publicado no Diário da Justiça Eletrônica de ontem, 24 de fevereiro. E no ponto que interessa, que é o item 2, a ministra assim expressou: o fato de os valores envolvidos serem de pequena monta não garante, por si só, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalva, pois o contexto deve ser considerado, especialmente em casos que denotam gravidade na conduta. Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas de campanha de Maria das Graças Marques Silva, candidata ao cargo de prefeito de Monte Alegre nas eleições de 2002. Como voto, senhora presidente? Todos de acordo? De acordo. Todos de acordo? Proclamo não ser posto pelo relator. O seguinte o recurso criminal 476, da relatoria do juiz Almiro Lemos. Está em mesa? Senhora presidente, o voto está pronto, já está até anexado à disposição dos colegas, mas infelizmente eu esqueci os autos em casa e pedi para o motoqueiro tribunal ir buscá-los. Chegando a tempo, eu trarei a julgamento ao final. Para outro, então. Por favor. O seguinte: prestação de contas 58418, da relatoria do juiz Sérgio Roberto Nascimento Maia. Está em mesa? Tá, presidente. Está em mesa. Pois não. Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições de 2014, apresentada por Rivaldo Félix de Lima, alusiva às candidaturas do cargo de deputado federal, com vista aos autos, a Carcel pugnou pela notificação do candidato para se manifestar acerca de algumas irregularidades apontadas. O requerente, em atenção à diligência, apresentou a petição de folhas 83 a 95. Em seguida, o órgão técnico, após o esclarecimento prestado, ofertou parecer pela aprovação, que foi seguido pelo Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral, no caso. É o relatório. Pois eu esqueci, desembargador, de fazer o que a gente faz, né? Mas é no mérito? Bom, já, na realidade,
houve uma pequena irregularidade, omissão, que foi suprida na diligência, né? Então, eu estou seguindo o entendimento do órgão técnico e também da Procuradoria Regional Eleitoral, me manifestando, votando pela aprovação da prestação de contas do candidato Rivaldo Félix de Lima, referente à candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, tendo em vista que atendeu a diligência ordenada, senhor presidente. Divergência? Proclamo nos termos postos pelo relator. A seguinte prestação de contas 7664 da relatoria também, Vossa Excelência, com a palavra. Aqui trata-se de prestação de contas das eleições também de 2014, apresentada por Claudinei Francisco Pinheiro, alusiva à candidatura do cargo de deputado estadual. Com vista dos autos, a CACEL pugnou pela notificação do candidato para esclarecer e sanar algumas irregularidades detectadas. Foi atendida a diligência, conforme petição de folhas 56 a 59. O órgão técnico, entendendo remanescerem algumas irregularidades, ofertou parecer pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. É o sucinto relatório. E no mérito? Já voltando, senhora presidente, na verdade, a irregularidade, já principalmente essa de extratos bancários incompletos, não abrangendo todo o período de campanha, a precedente desta casa já está extremamente pacificado de que, por si só, essa irregularidade já enseja a reprovação das contas, não a aprovação, em função de que são irregularidades insanáveis que macula toda a transparência da prestação de contas. E nessa linha de pensamento, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou votando pela desaprovação das contas de campanha de Claudinei Francisco Pinheiro, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, nos termos do artigo 54, inciso 3º da Resolução 23.406, como estou votando. Alguma divergência? Senhora presidente, só um esclarecimento. Já vi em outras oportunidades, doutor Sérgio, que o órgão técnico, em relação a essa irregularidade dos extratos bancários, eles próprios têm suprido, porque parece-me, e isso eu vi que é das eleições de 2014, que o próprio sistema captura essa informação. Isso normalmente é muito comum, sobretudo no último extrato, o extrato do mês de outubro, que é o da eleição, que ele, por vezes, não está completo. E eu já vi em algumas outras oportunidades o órgão técnico suprir essa omissão, sob o argumento de que o próprio TRE dispõe dessa informação decorrente dos convênios que firma com o Banco Central. Na verdade, foi até discutido isso, se deveria ou não, porque caberia o candidato juntar especificamente esse extrato, né? Na verdade, aqui não foi juntado, não tem uma transparência, porque os extratos bancários não estão completos, né? E, consequentemente, a prestação de contas se torna inconclusiva. Foi notificado e não atendeu, né? Pelo menos nesse aspecto dessa irregularidade. Porque tem outros também, né? Omissão de registro e contabilização de prestação de contas e serviços contábeis e jurídicos prestado a candidato, mas me ative mais a essa irregularidade, que é a mais flagrante e é a que é mais transparente com relação à não aprovação. Senhora presidente, posso fazer uma consideração a respeito desse fato? Eu me lembro, isso foi discutido, e eu creio que em 1 ou 2 processos de prestação de conta de 2014 isso ocorreu. Acho que até era processo, não sei se era de relatoria do doutor Gustavo, ou se ele interveio para... Mas o entendimento foi no sentido de que a CACEL não deveria fazer esse tipo de busca para sanar, porque isso é obrigação pela resolução do candidato. E aí o entendimento da Corte foi nesse sentido. E naqueles casos a CACEL tinha trazido, mas como a CACEL é composta por vários membros, cada um pensou de um jeito, naquele caso aquele servidor achou conveniente fazer aquilo, talvez afastasse alguma irregularidade, mas não foi o procedimento e não é a regra, pelo menos dos processos de prestações de contas de 2014, haver isso não. Tivemos aqui, acho que dezenas de outros que tiveram reprovação por base. E aqui houve a notificação, então ele foi notificado para prestar a diligência, que poderia ter feito. Exatamente, o fato, inclusive, de ter havido a notificação me satisfaz em relação. Se me permite, salvo engano, não me recordo se todos, mas um desses processos, inclusive, era a ausência total dos extratos. E o que a CACEL informou é que não tinha havido movimentação. Isso. Pois não. Mas nesse caso aí, pelo que foi dito no relatório, alguma divergência? É a falta do... Alguma divergência? De completar. Proclamo nos termos postos pelo relator. Enquanto o processo de doutor Almeida está chegando, a gente adianta com os processos administrativos. Temos aqui
divulgação da relação dos juízes eleitorais competentes para o recebimento das contas dos órgãos partidários municipais e zonas deste Estado a serem apresentados no ano corrente. Nós temos que fazer isso até o dia 28/2. Nós encaminhamos para cada um dos senhores e doutor Gilberto? Está, senhora presidente, não vejo qualquer objeção à aprovação da resolução, já que atende todos os ditames dispostos e, inclusive, com relação aos municípios de Natal, Mossoró e Parnamirim, que possuem mais de uma zona, a escorrer também tem a indicação dos juízes que receberão essas prestações de contas, razão pela qual o opinamento é pela aprovação. Aprovo? Todos aprovam? De acordo. Proclamo nos ter posto na resolução. Em matéria administrativa, relativamente aos servidores da 19 zona, 47 zona, 30 zona, 58, 42 zonas, Josilene Pereira da Silva, Cláudio Felipe de Souza, Ana Paula da Costa Gomes, Maria Luciana de Medeiros Silva, Sérgio de Andrade Pinheiro, todos em termos de prorrogação, eu peço, e ainda tem Iana Magalhães Abreu, Ana Patrícia Cosme Penha Oliveira, Francisca Elis Vânia Fernandes Barreto, Gilmar Câmara da Silva, Marta Corrêa do Nascimento, Gilmar dos Santos Silveira, Joseni Estevam da Silva. Aí eu peço assim em bloco o parecer do Ministério Público. Senhora presidente, eu vou iniciar pelo processo de número protocolo PAI 17642/2010, que é um pedido de interrupção de requisição, formulado a servidora Iana Magalhães Abreu, que é secretária escolar do quadro PCO da Prefeitura Municipal de Extremóis. Ela está ao pedido de desligamento da requisição para que ela possa exercer uma função comissionada perante aquele juízo. Não vejo qualquer tipo de impedimento, vai ocorrer uma transmudação do vínculo, digamos assim, e demonstrou ser uma pessoa que pode desempenhar tal função. O opinamento, então, é pelo deferimento. Com relação aos outros processos, todos eles pedidos de prorrogação de requisição dos servidores, eu destacaria os seguintes por tratarem de uma situação específica, mas não inusitada, que já analisada por esta Corte, que são os pedidos relacionados aos servidores Josilene Pereira da Silva, Sérgio de Andrade Pinheiro, Gilmar Câmara da Silva. Esses três, a própria assessoria daqui desta Corte já mencionou a aparente incompatibilidade entre o exercício da função desempenhada por referidos servidores nos seus órgãos de origem com os serviços eleitorais. Embora que nessas situações, vale aqui o mesmo argumento já estampado em outras ocasiões, no sentido de que referidos servidores já vêm desempenhando essas funções perante a Justiça Eleitoral e que estamos em pleno ano eleitoral de eleições municipais, nas quais o desligamento desses servidores traria enormes problemas e entraves à Justiça Eleitoral, seguindo os precedentes já desta Casa, sobretudo porque presentes os demais requisitos relativos à proporcionalidade e requisitos de ordem subjetiva a não incidirem de forma negativa. O opinamento é pelo deferimento por apenas um período a mais contado da data retroativa de cada um deles, desligando finalmente após esse prazo para atender aos ditames do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma ponderação de valores que justifica, pelo menos por mais um período, essa prorrogação. Com relação aos demais pedidos de prorrogação, embora alguns deles, os cargos, à primeira vista, possam até demonstrar alguma incompatibilidade entre o exercício dessas funções com as que vão desempenhar na Justiça Eleitoral, como bem mencionado pela assessoria e colheu dos órgãos originários, a descrição legal e regulamentar das funções que eram desempenhadas restou plenamente em conformidade com elas. Seriam essas pessoas que o cargo aparentariam uma possível incompatibilidade, mas que não, em sua essência, não demonstram. Seria o caso de Cláudio Felipe de Souza, que exerce o cargo de zelador. Seria Ana Paula da Costa Gomes, que exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais. Seria o caso de Ana Patrícia Cosme Penha Oliveira, que exerce o cargo também de auxiliar de serviços gerais.
E por último, Gilmar dos Santos Silveira, que também exerce cargo de auxiliar de serviços gerais. Porém, na descrição pode-se ver perfeitamente que tratam-se de funções que também englobam total ou parcialmente as mesmas funções a serem exercidas na Justiça Eleitoral, tais como manuseio de processos, de informações, idas e vindas de todo tipo de processo. Razão pela qual não vejo incompatibilidade entre tais funções para o exercício na Justiça Eleitoral, embora o nome iuris do cargo possa causar até uma certa confusão. Com relação aos demais requisitos, estão todos eles presentes, tanto no tocante à proporcionalidade entre eleitores inscritos e o quantitativo de servidores requisitados que esses juízes podem dispor, como também a ausência de pressupostos negativos de natureza subjetiva, tais como exercício de atividade político-partidária, aplicações de sanções disciplinares, dentre outras, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento de ditas prorrogações por mais um ano. Eu defiro a todos e pergunto à Corte se posso publicar. Prefiro. Pois não. A todos. Senhora Presidente, Publicado. acho que antes de Vossa Excelência deve terminar, não sei, o processo Não, do Dr. Almiro. nós estamos esperando. Mas deve não ter chegado. Ainda não. Não. Não moro tão perto assim, mas Pode acho que não vai chegar pra tardar amanhã, muito mais. É amanhã? Se os autos são Segunda, originais, pode? a cópia... Existe a cópia com os membros, eu acho que chegaria no decorrer do voto, talvez até ainda durante a leitura do relatório. Não, eu iria exatamente, dado o esquecimento na comunicações de proposições, pedir a Vossa Excelência para voltar essa parte, apenas que hoje está sendo, e eu devo pedir para sair, que eu tenho um compromisso, eu estou inclusive em correção. Nós hoje temos a última sessão do Dr. Gilberto. Penúltima. Segunda ainda tem, né? Que Vossa Excelência não está, parece. Hoje está. Segunda eu não estou, Pois porque eu eu vi viajo na ontem. sexta. Né? Certo. Amanhã, a sexta Então eu estou me despedir Vossa aqui em Excelência faça sessão a do desembargador do Dr. Gilberto, de dizer que foi um prazer, uma honra. Primeiro que eu não o conhecia, a não ser de nome naturalmente, do seu comportamento probo como eminente procurador da República, da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. Dizer que foi uma satisfação pela generosidade, a alianeza. Durante o período que eu passei na presidência, contamos com o apoio inequívoco de Vossa Excelência. Dizer que foi uma satisfação enorme e que eu estou à disposição de Vossa Excelência para o que eu puder contribuir, se eventual necessidade puder ser possível, porque sei que não é o propósito, mas eu quero dizer que foi uma satisfação enorme ter podido trabalhado aqui na Corte Eleitoral com Vossa Excelência nesses 2 anos, quase 2 anos. Senhora Presidente, Sim. Eu também não estarei na bancada na segunda-feira, porque o Dr. Verlando deve estar presente. Portanto, é a última sessão que eu estarei aqui com a presença do Dr. Gilberto, e dizer ao Dr. Gilberto que, apesar de estar dividindo a bancada com Vossa Excelência por muito pouco tempo, faz pouco mais de 30 dias que eu tomei posse no cargo de juiz substituto, tive a oportunidade de algumas vezes estar aqui presente, mas que esse pouco tempo já foi muito satisfatório e de uma relação muito profícua. Obviamente que não foi o primeiro contato que tivemos, porque antes disso eu atuava como advogado nesta corte, já tive a oportunidade de dizê-lo pessoalmente, e agora digo aqui da bancada, que a sua relação com todos os advogados é uma relação muito tranquila, muito cordata, sem perder a efusividade na defesa dos posicionamentos, mas é uma relação muito tranquila e que agradou a todos os advogados. Eu posso falar porque exerci essa atividade até o final do ano passado aqui perante esse tribunal. E dizer que foi uma satisfação imensa poder dividir essa bancada com Vossa Excelência e poder lhe conhecer mais de perto. Senhora Presidente, posso? Pois não, eu estou ouvindo. A fala do Dr. Vladimir, mas é porque eu sou muito elétrica e já estou... Ainda irei na segunda-feira dar palavras a todos aqui desta corte, mas tenho certeza e agradeço imensamente as considerações de Vossa Excelência, do Dr. Vigílio. Tivemos mais tempo de convívio aqui, e saiba que para mim é que foi um prazer ter convivido durante todo esse período com ambos, e inclusive com o Dr. Vladimir, até de
de convívio na advocacia e em tribuna, que me lembro que foram vários julgados que a gente teve a oportunidade de participar conjuntamente, embora não na bancada. Mas me sinto bastante lisonjeado pelas palavras e dizer que da minha parte é isso. Eu peço desculpas por algo que possa ter desagradado. Se o fiz, foi sempre com a melhor das intenções e termino meu mandato com o pensamento de dever cumprido e agradeço profundamente tudo que as palavras sinceras de Vossa Excelência. Obrigado. Está registrado aí as despedidas do desembargador Vigílio, doutor Vladimir. Encerro pedindo a Deus muita proteção e muita paz e muita compreensão. Obrigada. É o recurso eleitoral 2606. Na palavra, doutor Milton. É uma questão já debatida nesta Corte, o recurso eleitoral 2606/2015, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Fabiano Wagner Silva de Andrade. O relatório trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral, que, com fundamento no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97, julgou improcedente o pedido contido na representação ajuizada pelo recorrente por entender não configurada a doação de recursos acima do limite legal. Suas razões, o parquet destaca, aspas, o douto julgador de primeiro grau ignorou a inexistência de qualquer prova de que a doação foi realizada dentro dos ditames da resolução pertinente do TSE, ou seja, se foi constituída por serviço do próprio doador ou se tratou de bens imóveis integrantes do patrimônio doador. Afirma que a prova de que a doação atenderia ao disposto na legislação incumbiria ao doador e não a representante, bem como que o não atendimento à citação promovida pela Justiça Eleitoral acarretaria em ônus para o representado, pugna ao final pelo conhecimento proveniente do recurso para que a representação seja julgada procedente por este colegiado. O recorrido não apresentou contra-razões, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Pode votar, verifico que, de fato, não merece retoque a sentença recorrida. Como eu já disse, e aqui eu vou me me afastar um pouco do voto escrito, porque, como eu falei, é uma questão que já foi tratada no âmbito deste tribunal. A representação por doação acima do limite deve ser feita, fica limitada pelo que vem registrado na petição inicial. O Ministério Público, no caso, não registrou que se trataria de recurso estimável, o que acabou se comprovando, tratando como se fosse uma doação ordinária, vamos dizer desta forma. E na hipótese em apreço, quando se verifica os limites para a doação estimável, na verdade tem-se que eles foram atendidos, porque o valor corresponde a cerca de R$1.000, muito aquém do limite permitido pela legislação. Então, penso que com acerto a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se, consoante até registrado aqui nas homenagens que fizemos a doutor Gilberto, não pelo provimento do recurso eleitoral, mas pela decisão que de fato é a mais justa e que é a decisão que esta Corte vem tomando em demandas similares. Então, sem mais delongas, meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença que julgou improcedente na medida em que estamos diante de doação estimável. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? A unanimidade. Não temos mais processo judicial. Doutor Arthur, você ainda tem esse processo para julgar hoje? Não. Então, passamos à ordem, à sessão administrativa. Inicialmente temos o processo de escolha e designação do juiz de direito para exercer a atribuição eleitoral na 69ª Zona de Natal. Foram inscritos os juízes Cleanto Alves Pantaleão Filho, Rádia Rayana Holanda de Alencar, Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, Madison Ottoni de Almeida Rodrigues,
Agenor Fernandes da Rocha Filho, Francimar Dias Araújo da Silva, Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, Henrique Baltazar Vilar dos Santos, Klaus Kleber Moraes de Mendonça e Guilherme Melo Cortez. Como Vossa Excelência sabem, há os critérios de preferência normatizados, portanto são critérios objetivos que devem ser seguidos no processo de escolha. E pelo levantamento realizado, entre os juízes inscritos, aquele que exerceu mais anteriormente a função eleitoral, temos o doutor Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, que o último exercício dele na função eleitoral encerrou-se em 14 de maio de 2001, ainda na zona de Parnamirim, na 50ª zona de Parnamirim. Os demais exerceram a função eleitoral em datas posteriores. Então, o parecer técnico foi para a indicação do doutor Ivanaldo, e eu estou votando pela indicação do doutor Ivanaldo para o próximo biênio na 69ª zona eleitoral. Todos de acordo? Inclusive o doutor Gilberto também. O parecer nesse sentido também, senhor presidente, foi observado, sim, o critério da antiguidade às avessas, nos termos da resolução TSE 21.009/2002, alterada pela resolução 22.197/2006. É exatamente nesse sentido, senhor presidente. Bom, temos agora os demais processos na ordem administrativa, são de requisição ou prorrogação de requisição de servidores. Da 35ª zona, Edson Leinecker Costa Moraes, Camila Maria Barbosa, agora da 11ª zona, Camila Maria Barbosa, Carla Jeane da Paz Silva, da 57ª, Maria Cristina de Andrade, da 5ª zona, João Onofre Soares Filho, 4ª zona, Gilvânia Bezerra Benigna Freitas de Medeiros, 7ª zona, Edinalda Lemos de Oliveira, e 35ª zona, José Amilcar de Oliveira Soares. Todos os pedidos são de requisição, menos o da 5ª zona, que é de interrupção de requisição, da zona de Macaíba. Os demais são prorrogação. Então, estou votando pelo deferimento desses pedidos formulados. Doutor Gilberto. É exatamente nesse sentido, senhor presidente. Apenas gostaria de mencionar com relação aos protocolos PAI 18986, 18987 e o 16790/2011, que dizem respeito respectivamente aos servidores Camila Maria Barbosa, Carla Jeane da Paz Silva e Maria Cristina de Andrade, que com relação a esses feitos o Ministério Público faz o opinamento, já seguido inclusive pela assessoria da presidência, já lançado nestes autos, e que já foi várias vezes aqui externado e acolhido por essa corte, no sentido de que, por se tratar de ano eleitoral, em que se realizam eleições municipais, a situação peculiar desses servidores, porque eles desempenham funções que não são amplamente compatíveis com o exercício da função no cartório eleitoral, conforme até o ofício circular já advindo do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, nestes casos, para evitar prejuízo incomensurável ao serviço eleitoral, a Corte vem deferindo apenas por mais um período e frisa isso nos acórdãos, nos respectivos acórdãos. Então, com relação a esses 3 servidores, são elas secretária escolar, o caso de Camila Maria Barbosa e Carla Jeane da Paz Silva, e de auxiliar operacional, auxiliar de serviços diversos. São cargos enumerados até naquela resolução do ofício circular do TSE, em que se recomenda a não requisição. Porém, diante desses dados concretos, o opinamento é pelo deferimento por mais um período. Com relação a todos os demais que tratam de prorrogações de servidores, estão presentes os requisitos da adequação do exercício da função e também os requisitos de ordem pessoal e também do atendimento ao princípio da proporcionalidade entre os eleitores inscritos e os servidores que aqueles juízes podem dispor, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento das prorrogações. Por último, com relação ao protocolo que trata da interrupção de requisição do servidor João Onofre Soares Filho, este se deve ao motivo de ter tomado posse em outro cargo público, circunstância que faz cessar a requisição
em andamento, até porque a requisição é dirigida ao órgão que estava vinculado anteriormente. Então, o opinamento é pelo deferimento, houve inclusive anuência por parte do juízo de primeira instância, não há qualquer vício e o opinamento é pelo deferimento da interrupção. Eram essas considerações, senhor presidente. Todos de acordo? Deferidos os pedidos dos termos requeridos. Mais algum processo? Então, não havendo mais processo, encerrada a sessão, a convocação para o calendário regular, conforme já anunciado, Vossa Excelência. Encerrada a sessão, muito obrigado a todos. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.